Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição Não te afastes. Mas livra-nos do mal. Jesus, Evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se, de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço, até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Amado Mestre Jesus, com alegria comparecemos a este templo de oração que nos ofereceste para o nosso aperfeiçoamento e a Te rogamos, Senhor, que estejas conosco em mais este encontro fraterno, abençoando-nos e ajudando-nos a compreender as lições que estudaremos nesta noite. Permite, Mestre, que os bons espíritos estejam também conosco, a nos envolver em seus eflúvios,
de harmonia, de paz. Mas rogamos também, Mestre, por nossos irmãos sofredores, que são quase todos os que estão na experiência na Terra, que sintam-se eles fortalecidos na fé, na coragem, que sintam a tua paz, que recebam o teu carinho e o teu amor. E por fim, Mestre, desejamos oferecer-te os nossos louvores, o nosso carinho, a nossa gratidão e o nosso amor. Nesta hora, em todas as horas e para sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos da obra Memórias de um Suicida. Estamos na segunda parte do livro, que fala mais especificamente sobre os departamentos da colônia Maria de Nazaré, e estamos no capítulo que trata da Torre de Vigia. E hoje, então, nós começaremos da parte deste capítulo em que o Padre Anselmo, que está sendo anfitrião daquele grupo de espíritos suicidas que está realizando a sua excursão de conhecimento dos departamentos vários da colônia para a sua aprendizagem, o Padre Anselmo, então, esclarecerá a eles, depois de mencionar a razão pela qual os suicidas têm de permanecer por certo tempo no Vale dos Suicidas. A gente já viu que de forma nenhuma o Vale é uma região de punição aos suicidas pelo ato cometido, o suicídio. Mas antes é um ambiente no qual aqueles suicidas são recolhidos, encaminhados pelos próprios benfeitores, para ali estarem sob supervisão e proteção já dos serviços da colônia Maria de Nazaré. E ali então, no Vale dos Suicidas, aqueles espíritos poderão extinguir ou eliminar a maior parte possível do fluido vital que ainda está impregnando o corpo espiritual deles, o perispírito deles. E daí então, passado esse período de esgotamento da maior parte do fluido vital, nós vamos verificar agora, de acordo com os esclarecimentos do Padre Anselmo, o que acontece com estes suicidas que já têm, então, extinguido ou aliviado, pelo menos, o carregamento de fluido vital de seus perispíritos. E, então, o autor começa explicando esta questão no parágrafo que se inicia como: sempre que um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, que é o fluido vital, Kardec também chama de fluido animalizado, esteja ele sinceramente arrependido ou não, então não é uma condição para ser socorrido e levado para a colônia Maria de Nazaré que o suicida tenha se arrependido do seu ato, do suicídio. Basta que ele tenha aliviado grande parte da carga de fluido vital do seu perispírito ou extinguido este fluido vital
para já ter condições de ser levado e ser efetivamente levado para a colônia Maria de Nazaré. Mas, para que este deslocamento do Vale dos Suicidas à colônia Maria de Nazaré ocorra, é necessário um planejamento muito detalhado da ação de resgate daqueles espíritos. Então diz aqui ainda na continuação, segundo os esclarecimentos do Padre Anselmo, uma vez que ocorra, portanto, aquele esgotamento, ou pelo menos o alívio daquelas energias, o pessoal da torre de vigia, que fica fazendo a verificação de todos os casos, eles fazem um acompanhamento com todas aquelas aparelhagens que eles têm na torre de vigia, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual partirá imediatamente ao encontro daqueles espíritos, trazendo-os para a guarda da legião. Então, tal seja a sua condição moral, de arrependido, ainda de revoltado ou de endurecido, aquele espírito ou aqueles espíritos serão encaminhados por aquele departamento ao local que lhe competir, conforme já sabeis. Então, se ele já for um espírito suicida já arrependido, ele vai ser levado para o hospital. Se ele for um espírito revoltado, para o isolamento, que foi o caso do amigo de Camilo, né? Aquele que estava no mesmo grupo inicial que Camilo e os demais, mas pela rebeldia dele foi levado para o isolamento, Jerônimo. Ou então, se for um espírito muito endurecido, perturbado, para o manicômio. E também há aqueles que são levados ou trazidos, segundo o Padre Anselmo, que trabalhava nas torres de vigilância, muitos são também levados para estas torres. E ele diz ainda que eles mantinham ali postos auxiliares para custodiar grandes criminosos, dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro, isto é, suicidas obsessores. Então, em razão de as torres de vigilância ou de vigia ainda não estarem completamente organizadas nas suas funções, né, em razão de os outros departamentos estarem sobrecarregados, as torres de vigia também, além das suas funções normais, temporariamente estavam também realizando a função de abrigar determinados espíritos. Então, sobretudo, quando chegavam aqueles espíritos suicidas mais atormentados, em casos mais complexos, que eram suicidas que também se fizeram obsessores, estes eram retidos ali nas torres de vigia mesmo, de vigilância, porque daí eles eram acompanhados de perto pelas milícias, pelos, digamos, os seguranças das torres, né? De toda a colônia. E ainda o Padre Anselmo continua esclarecendo, com nossos aparelhos de visão à distância, clarividente, magnético, mecânico, porque nós lembramos que aqueles que operavam aqueles aparelhos tinham a visão à distância, mas eles utilizavam estes recursos só realmente quando necessários, para poupá-los de um desgaste energético maior. Então, como os aparelhos eram muito avançados e conseguiam realizar a maior parte das atividades de vasculhamento, de verificação, de acompanhamento dos suicidas nas regiões sombrias, no Vale dos Suicidas, então a maior parte do tempo eles utilizavam os aparelhos. E quando necessário também faziam uso dos seus próprios recursos anímicos, ou seja, deles próprios, da alma, de clarividência, de visão à distância. Então, com estes aparelhos de visão à distância, os quais atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o imã poderoso atraindo as estilhas de aço, localizamos aquele que deverá ser socorrido, trazido
traçamos o esquema do trajeto, apresentando em seguida à diretoria da vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição e arrebatamos, com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito, de Jesus, mais uma ovelha das garras do mal. Então eles fazem todo aquele acompanhamento à distância, fazem o vasculhamento, a identificação de todos aqueles espíritos, e quando identificam que um já está bastante aliviado do fluido vital, ou já até mesmo conseguiu extinguir aquele fluido vital do seu perispírito, eles não apenas fazem, digamos, um relatório, um informe a respeito daquele caso, de quem é, em que condições está, se é um caso de um revoltado, ou de um arrependido, ou de um endurecido. Eles identificam, digamos, a geolocalização, eles identificam, portanto, a localização na região onde se encontre aquele espírito e qual seria o melhor trajeto para chegar até aquele espírito. E depois todas essas informações são passadas para a diretoria da vigilância para que eles então procedam, tomem a decisão e procedam com a expedição para o resgate daquele espírito. Então nós verificamos que é um serviço extremamente complexo, que tudo precisa estar muito bem planejado, com todas as informações necessárias para que aquele resgate seja bem sucedido. Então não é de improviso que se fazem as coisas no mundo espiritual. Isto é muito importante, inclusive, para os espíritas, nós aqui encarnados, termos consciência mais clara a este respeito, porque assim também procedem os espíritos com essa mesma diligência, este mesmo detalhamento de atividades, esta mesma organização, disciplina, para quaisquer atividades numa casa espírita, palestras, evangelização infantil, atendimento fraterno, orientação, reuniões mediúnicas, ainda muito mais. Nós já estudamos neste livro como Camilo descreveu as reuniões mediúnicas que ele assistiu de atendimento a suicidas em casas espíritas na crosta, na terra. Se nós temos consciência de todos estes esforços, dessa disciplina, desta seriedade, de todo esse planejamento, e sempre as atividades espirituais numa casa espírita, a maior parte do trabalho é feito naturalmente pelos benfeitores espirituais, porque eles têm conhecimento muito mais amplo e profundo, eles têm recursos que nós estamos longe ainda de possuir. Então resta, e nós temos insistido neste ponto, resta para a equipe de encarnados de uma casa espírita, né, de trabalhadores encarnados de uma casa espírita, realizar o nosso dever, que é levar com a máxima seriedade o trabalho, ter disciplina, planejamento, nada de improvisos, nada de fazer de qualquer forma, porque nós seríamos meros irresponsáveis, e a irresponsabilidade não pode ser a conduta de um cristão, de um espírita cristão. Então a gente vê realmente que todos os trabalhos espirituais são muito bem organizados, disciplinados, e quanto mais complexa é a atividade, mais organização, mais disciplina surgem, existem na atividade que será realizada. Lembrando que, para aqueles que não acompanharam as outras aulas, este fluido vital é estudado por Allan Kardec nas obras espíritas,
é muito estudado na primeira obra, o Livro dos Espíritos. Na segunda obra também é mencionado muitas vezes. E também na obra A Gênese é também mencionado. Este fluido animalizado ou fluido vital é o que vai vitalizar o corpo físico. Ou qualquer objeto material. Quando Kardec estuda mais ao início do Livro dos Médiuns a parte dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, ele falará muito a respeito do fluido vital ou do fluido animalizado, que é o fluido utilizado pelos espíritos para a realização dos fenômenos físicos. O fluido vital, o fluido animalizado, é próprio dos seres vivos, porque ele é um fluido bastante grosseiro, praticamente material. É o fluido mais próximo da matéria, muito mais próximo do que os chamados fluidos espirituais. Então, as plantas possuem fluido vital, os animais possuem o fluido vital e os seres humanos possuem este mesmo fluido em uma quantidade muito maior. É este fluido que permitirá a vinculação das células do corpo espiritual ou perispírito com as células do corpo físico. É um elemento, portanto, de ligação entre estes dois corpos, porque por mais grosseiro que seja o perispírito, o corpo espiritual de alguém, ainda assim a matéria, digamos, quintessenciada do perispírito, não teria condições de se ligar diretamente à matéria mais densa e grosseira do corpo físico. Então é necessário um fluido intermediário, este é o fluido vital. E este fluido vital, portanto, quando nós estamos encarnados, nós seres humanos, nós somos o espírito, o ser que pensa, a inteligência, ou o ser que tem a inteligência. Nós temos um corpo espiritual, o perispírito, que sobrevive à morte do corpo físico. Nós sempre estamos vinculados a um corpo espiritual, ao perispírito. Mas para que ocorra a vinculação do corpo espiritual ao perispírito com aquela primeira célula surgida a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o ovo ou zigoto, a vinculação se dá por meio desta energia mais grosseira, que é o fluido vital, o fluido animalizado. E esta carga de fluido vital, que vai impregnar o perispírito do ser que está se reencarnando e se vinculou àquela primeira célula, aquela quantidade, aquela dose de fluido vital, ela é suficiente para manter as vinculações do perispírito com aquele corpo físico pelo período que deve durar aquela reencarnação. Então, se o indivíduo tem uma programação reencarnatória de permanecer, digamos, reencarnado por 60 anos ou 80 anos de idade ou 30 anos de idade, ele terá, no processo da sua reencarnação, uma dotação de fluido vital suficiente para manter aquelas vinculações entre o corpo espiritual, o perispírito e o corpo físico por 30 anos ou por 80 anos, a depender do tempo previsto para cada reencarnação. Agora, é importante sabermos que, a depender da nossa atividade mental, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, nós podemos desperdiçar, ou seja, gastar
queimar, entre aspas, queimar no sentido de gastar, excessivamente, desnecessariamente fluido vital. E se nós gastamos desnecessariamente fluido vital excessivamente, uma reencarnação que tinha previsão de duração de 70 anos de idade, portanto, com uma quantidade de fluido vital que manteria o perispírito vinculado ao corpo físico por 70 anos de idade, se nós consumimos excessivamente, diariamente, este fluido vital, talvez ao alcançarmos 45 anos de idade, ele esteja praticamente extinto ou extinga-se. E uma vez que escasseie ou desapareça o fluido vital por consumo excessivo, as células do perispírito já não conseguem mais permanecer vinculadas às células do corpo físico. Daí as vinculações se rompem por falta, digamos, desta cola, entre aspas, que é o fluido vital, e ocorre a desencarnação prematura. Este fenômeno ocorre com muita incidência na Terra. Há uma grande quantidade de pessoas na Terra que desencarna nesta condição. E porque o indivíduo, ainda que inconscientemente, antecipou o seu retorno ao mundo espiritual, por uma conduta mental, física inadequada, ele entra no mundo espiritual na condição de suicida indireto ou inconsciente. É muito mais branda, ou são muito mais brandos os sofrimentos do que um suicida direto, consciente, que queria mesmo extinguir a vida física, cometeu algum ato deliberadamente, mas ainda assim há grande sofrimento. Um caso, digamos, clássico na literatura espírita é o do próprio espírito André Luiz. Ele relata logo no início do livro Nosso Lar que ele ouvia os outros espíritos na região baixa do umbral chamá-lo de suicida, e ele não compreendia aquilo. E quando ele é resgatado, levado para a colônia e é atendido pelo Dr. Henrique de Luna, junto do ministro Clarencio, o médico, o Dr. Henrique de Luna, diz: é um clássico caso de suicídio indireto. E André Luiz se surpreende, mas depois eles explicam o que seria isto. E ele se rende às evidências, aos fatos, né? Ele reconhece que ele reagiu, viveu inadequadamente. Mas há também a possibilidade de reabastecimento de fluido vital, pelo mecanismo da prece, por exemplo, da meditação, pelos passes. No passe espírita, dado numa casa espírita, séria evidentemente, nós teremos uma mescla de fluidos doados para aquele que recebe o passe. Os benfeitores espirituais entrarão com os fluidos espirituais sutilíssimos, os mais potentes, e os médiuns passistas encarnados oferecerão do próprio organismo físico parte do seu fluido vital. Então eles se desvitalizam algo para oferecer aquela vitalidade, aquele fluido vital para o paciente. Da mesma forma, isso André Luiz estuda em Evolução em Dois Mundos, faz uma comparação entre o fluido vital e o nosso sangue. Da mesma forma que há pessoas que são generosas, fraternas, que oferecem do seu próprio sangue, fazendo a doação de sangue, e fazem espontaneamente, sem nenhuma necessidade de obterem vantagens. Há quem também, espontaneamente, com alegria, doe do seu fluido vital. Então é uma doação de fluidos. Por isso que quem recebe passe, os passes foram muito banalizados no movimento espírita. Quem recebe o passe
deve estar ciente de que alguém está se privando de fluidos, doando algo de si, está extraindo algo de si para ofertar para outro. É bem verdade que neste ato de doação há um estímulo pela conduta altruística de amor ao próximo. Imediatamente, automaticamente, o organismo acaba sendo reabastecido de fluido vital também, porque absorve do ambiente. O universo está cheio, né, de energias diferentes. No nosso ambiente terráqueo há fluido vital também que sai da natureza, fluido vital espalhado por todo o espaço da Terra. Então, estes que estão neste ato de amor, doação do seu próprio fluido vital, acabam também reabastecidos automaticamente. Mas os que recebem passes devem saber que estão se utilizando de recursos da saúde do outro. É como se o indivíduo precisasse de receber uma doação de sangue e ele vai saber que alguém doou do próprio sangue para favorecer aqueles que necessitam de receber sangue. Então isso deve nos induzir a uma conduta de muito respeito, de seriedade. Se alguém doou sangue para beneficiar outro, este que recebeu o sangue deve ter uma conduta honrosa, honrar aquele sangue recebido, o esforço que a pessoa fez. Não deve ter uma conduta leviana de desrespeito. Quem recebe passes também. Além do fluido vital do passista, os fluidos espirituais. Então, aí está a questão do fluido vital, o fluido animalizado. Ele serve para os fenômenos também mediúnicos. O professor Charles Richer, ele que é considerado o pai da metapsíquica humana, na sua obra ele vai cunhar uma nova palavra que ele chama de ectoplasma, nesse sentido, referindo-se ao fluido vital. Então, a doação de ectoplasma é a doação de fluido vital. Este fluido vital, ele vai quando ele está nos impregnando, nós que estamos encarnados, ele vai impregnar todo o perispírito e fazer a vinculação, portanto, com cada célula do corpo físico. Porque ele está impregnando cada célula do perispírito, vinculando a cada célula do corpo físico, ele se condensa neste formato do corpo, do perispírito do corpo físico. Por isso é chamado de um corpo intermediário, porque ele se condensa e toma a forma daquele corpo, sendo um corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual, o perispírito. É normalmente este corpo intermediário que aqueles que têm clarividência veem ao dizer que vem a aura da pessoa. Esta irradiação é própria desta condensação do fluido vital, que é chamado de duplo etéreo. Então aí está a questão, a complexidade desses mecanismos fisiológicos da vida. Não apenas a fisiologia do corpo físico, mas a fisiologia também do perispírito e também a existência deste corpo intermediário, desta energia vital. No caso dos suicidas, nós lembramos que, como havia uma programação reencarnatória para todos eles, imaginemos que o indivíduo tinha uma programação reencarnatória de viver 80 anos de idade. Ele se reencarnou e foi dotado, impregnado no seu perispírito, uma impregnação para vincular com aquele corpo físico, de fluido vital capaz de manter as vinculações entre as células do perispírito e as do corpo físico por 80 anos.
Daí, com 25 anos de idade, ele comete o suicídio. Mas o perispírito dele ainda está profundamente encharcado, impregnado de fluido vital. Demoraria muitos anos ainda, até os 80 anos de idade, para que houvesse completo esgotamento do fluido vital. Então, ao desencarnar cometendo suicídio antecipadamente, ou seja, antes do tempo previsto para a sua desencarnação, ele rompe, ele destrói o mecanismo de vida do corpo físico, mas continua com o perispírito extremamente encharcado de fluido vital. E este fluido vital é que nos faz ter contato mais direto com a matéria. Portanto, as impressões da matéria alcançam o perispírito. Por isso ele continua sentindo o que se passa no corpo físico, como a decomposição do corpo, os vermes comendo o corpo. Os vermes não estão atingindo o perispírito. O que ocorre é que o perispírito, estando impregnado de fluido vital, ele capta tudo o que se passa no campo da matéria, na dimensão mais grosseira da matéria. E essas impressões são transmitidas diretamente para o perispírito. Daí o horror que sofrem, que sentem os suicidas diretos. Então, por isso é necessário esse esgotamento do fluido vital. E nós já vimos também que, a depender do caso, como por exemplo este exemplo que nós demos, de um indivíduo que ia viver por 80 anos e comete suicídio aos 20, 25 anos, há ainda uma enorme quantidade de fluido vital no perispírito. Ou seja, para que ele conseguisse, aquele espírito suicida, eliminar de si mesmo naturalmente, do seu perispírito, a maior parte do fluido vital, demoraria ainda algumas décadas. E o sofrimento seria insuportável para aquele espírito. Então, nestes casos, nós vimos que a solução mais adequada é encaminhar o espírito suicida o mais rapidamente possível para uma nova reencarnação. Daí, normalmente, ele vai ter uma reencarnação com um prazo de existência física que seria o tempo que faltava ele ter completado na reencarnação em que se suicidou. Sempre uma reencarnação muito dolorosa, mas uma medida, embora drástica, necessária para que o espírito não sofra muito mais. Ele vai sofrer? Vai, mas muito menos do que se ele permanecesse no mundo espiritual, por exemplo, no Vale dos Suicidas, esgotando naturalmente aquele fluido vital. Até chegar aos 80 anos, seria insuportável para ele. Então eles buscam o recurso que favoreça mais cada caso de suicídio. Então esse era o esclarecimento para nós, então, entendermos melhor esta questão do fluido vital, esgotamento do fluido vital. Lembrando mais uma vez também, só para a gente ainda ter mais uma compreensão melhor, nós mencionamos que o fluido vital, né, o ectoplasma, ele é necessário para o fenômeno mediúnico também, sobretudo para o fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Quando Kardec estuda em um livro dos médiuns os fenômenos de efeitos físicos, ele menciona, por exemplo, como que os espíritos conseguem suspender no ar uma mesinha, por exemplo. E daí a explicação que é dada é que os espíritos utilizam o ectoplasma, o fluido vital do médium de efeitos físicos, que libera uma grande quantidade de fluido vital, e eles formam como que uma alavanca. Então, para nós, a mesinha estará suspensa no ar, mas os espíritos conseguem ver que embaixo existe uma alavanca, um suporte de fluido vital, de ectoplasma, mantendo a mesinha suspensa no ar. Este é um dos exemplos que
os benfeitores dão. Portanto, eles retiram o fluido vital do médium de efeitos físicos e utilizam aquele fluido vital, o ectoplasma, para agirem diretamente sobre a matéria. Porque os espíritos não conseguem, por exemplo, movimentar qualquer objeto. Por exemplo, um simples lápis, eles não têm como movimentar o lápis, porque o lápis é composto de matéria densa. Lembrando que qualquer coisa que seja material, ou fluídico ou energético, todos estes elementos são derivados de uma mesma energia primordial, ou seja, inicial, primeira, que é o fluido cósmico universal. Nós temos 3 grandezas no universo, isso está no início do Livro dos Espíritos, elementos gerais do universo. O primeiro elemento, que na verdade está fora do universo, é Deus, que criou o universo. Deus é o ser incriado, imaterial. Nós não temos parâmetros nem condições de compreender Deus. Podemos compreender apenas alguns atributos da divindade, conforme estudamos também na mesma obra. Então Deus é o Criador. E daí ele criou 2 elementos que vão compor este universo. O elemento espiritual, o princípio inteligente que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, desde as experiências no reino mineral, depois no reino vegetal, animal, até chegar no reino humano, e evoluindo até chegar à perfeição espiritual. E a outra grandeza, outro elemento que criou foi o elemento material, energético. Ele criou o fluido cósmico universal e a partir deste fluido inicial, fluido cósmico universal, todos os outros elementos que existem no universo, inclusive a matéria densa, nosso corpo físico, o corpo físico dos animais, o corpo físico, digamos, das plantas, o corpo físico, digamos, dos minerais, a eletricidade, a força magnética, tudo isso, o fluido vital é derivado do fluido cósmico universal. Então, os espíritos, como falávamos, eles têm o perispírito, que também é um subproduto do fluido cósmico universal, mas por mais grosseiro que seja esse perispírito, não consegue agir diretamente sobre a matéria densa. Então, se o espírito estivesse presente, desejando mover o lápis, ele por si mesmo, usando o seu corpo espiritual perispírito, não conseguiria fazê-lo. Ele necessita extrair o fluido vital, ectoplasma, de alguém, presente ou não, no ambiente, mas tem de ser alguém encarnado ou reencarnado, porque o fluido vital é próprio dos reencarnados. E daí, com este fluido vital, ele consegue ter contato com a matéria densa e movimentar, levantar, etc. Não havendo quantidade suficiente de fluido vital, não consegue o espírito provocar nenhum fenômeno físico. Então, para nós termos este entendimento aqui da questão complexa que é o atendimento a estes espíritos suicidas. Por isso que eles tinham explicado, inclusive na parte anterior, que eles não são diretamente levados para a colônia Nosso Lar na maioria dos casos. Eles precisam deste esgotamento de fluido vital para depois terem condições pelo menos mínimas de receberem os tratamentos espirituais. E aqueles casos que já estavam na colônia Maria de Nazaré e que não estavam apresentando resultados face às terapias que já estavam recebendo na colônia espiritual, eles foram levados para reuniões mediúnicas. Daí a finalidade das reuniões mediúnicas, novamente, sérias, dentro de centros espíritas sérios, responsáveis, as reuniões mediúnicas de atendimento aos espíritos sofredores. Neste caso eram suicidas e eles são levados para a incorporação. A palavra não é muito feliz, embora utilizada até por André Luiz, mas a palavra pode dar a compreensão de que o espírito entra dentro do médium, né? Incorporar, dentro, movimento para dentro, corpore, corpo,
como se estivesse mergulhando dentro do corpo. Não é isto que ocorre, é um envolvimento energético, uma vinculação do perispírito do comunicante com o do médium. Mas, de qualquer forma, essa incorporação, entre aspas, este processo de vinculação mediúnica é importante nestes casos, porque daí esta impregnação, este fluido vital que está ainda residual no perispírito, impregnando o perispírito daquele comunicante, aquele fluido vital, por uma atração, por causa do corpo físico ser mais próximo, de uma natureza mais próxima do fluido vital, o corpo físico absorve aquele fluido vital que estava impregnado no perispírito do comunicante. E daí, quando ele é deslocado novamente, desligado do médium, ele está com ou sem fluido vital já, ou com uma carga muito menor de fluido vital impregnando o seu perispírito. Então ele sai de muitos dos seus tormentos, alivia pelo menos muitos dos seus tormentos, normalmente ele fica um pouco mais lúcido, mais facilmente conseguirá compreender os esclarecimentos dos benfeitores espirituais e assim por diante. Até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, na sequência então, o Padre Anselmo vai explicar por que os visitantes não podiam entrar nos gabinetes do pavimento mais alto, onde ficavam aquelas aparelhagens mais sofisticadas. Quais explicações o Padre Anselmo deu sobre o acesso àqueles locais, sobre os trabalhadores daqueles gabinetes e o regime de trabalho e descanso deles? É o parágrafo seguinte. Ele diz assim: é rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes a quem aí não exerça atividades. É uma medida de segurança. Tudo isso também é muito importante nós termos a atenção, porque muitas vezes, dentro de instituições de caridade, nós verificamos que, às vezes, as pessoas que chegam para realizar tarefas, colaborar em atividades, elas chegam muito entusiasmadas e querem logo realizar tudo, sem mesmo, às vezes, estarem por dentro da dinâmica daquela instituição ou ainda sem ainda ter o devido preparo. É claro que, ainda mais nas condições atuais, toda pessoa de boa vontade que queira realmente auxiliar pelo auxílio, não participar de uma atividade para ganhar visibilidade. Mas quando a pessoa realmente quer participar, porque realmente gosta de colaborar, de ajudar, de praticar o bem, claro que esta ajuda sempre será bem-vinda. Ainda está valendo a colocação de Jesus: a seara é imensa, mas os ceareiros continuam escassos 2 milênios depois da vinda de Jesus. Mas é necessário que nós atentemos. Às vezes a pessoa pode colaborar, mas ela nem sempre tem condições de colaborar na tarefa que ela quer realizar. Isso aconteceu com André Luiz. Quando ele sentiu necessidade, ele queria colaborar, o pensamento dele era, na verdade, ainda do médico orgulhoso da terra. Eu já me sinto melhor, eu sou médico, tinha uma boa reputação na terra, certamente eles vão ficar muito felizes em receberem o meu auxílio aqui. E ele vai conversar com o ministro Clarencio. E daí ele se dá conta que, na realidade, ele não tinha condições de exercer a medicina no mundo espiritual. E o próprio ministro lhe diz, captando o pensamento dele: André, você disse que gostaria de ajudar em qualquer tarefa, mas em realidade o que você deseja realmente é continuar como médico.
ajudar, mas desde que seja como médico. Mas eu devo lhe informar que você não tem condições nenhuma para esta atividade. O seu diploma de medicina na Terra aqui não tem valor, porque os conhecimentos necessários para exercer a verdadeira medicina, a medicina espiritual, você não tem nada. Então notemos, naquele departamento, naquelas regiões, naquelas salas, não entrava ninguém, senão as pessoas que realmente tinham condições de realizar a tarefa e que realizavam aquela tarefa. Nem outros trabalhadores da colônia tinham acesso ali. Mais uma vez, disciplina, seriedade, responsabilidade, organização. Então, se nós anotarmos, verificarmos estes detalhes que constam do livro e começarmos a aplicar estas lições nas nossas atividades dentro da Casa Espírita ou em qualquer outra instituição de caridade, nós podemos ter certeza que as atividades de qualquer instituição vão se tornar mais harmônicas, mais produtivas, com melhor qualidade, os trabalhos vão ocorrer de uma maneira muito mais eficiente, os trabalhadores estarão muito mais felizes, entrosados. Normalmente os problemas surgem nas instituições porque as pessoas não querem ter disciplina, não querem obedecer, querem realizar a atividade de auxílio, mas da forma que elas querem, quando elas querem, onde elas querem, na atividade que elas escolhem, e muitas vezes não têm a mínima condição de realizar aquela atividade. E às vezes a casa, a instituição, ou espírita ou não, oferece uma outra atividade que a pessoa tem condições de realizar, ela fala, não, mas isso eu não quero. Agora é importante porque se nós pensamos no nosso futuro, na vida espiritual e desejamos atravessar o pórtico da morte física, termos condições já de auxiliar em alguma tarefa nessas instituições espirituais, é importante, é fundamental que nós comecemos a exercitar a disciplina, a obediência, desde os nossos dias aqui na Terra, nas instituições em que às quais estivermos vinculados. Então era rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes, a quem aí não exercia atividades. Por essa razão, não vos convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. E ninguém questionou. Os funcionários são espíritos de escola, ou seja, iluminados, elevados. São missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais, podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos, preferem descer aos báratros sombrios da desgraça para servirem. A renúncia, a abnegação. É inevitável nós não fazermos esta análise das atividades às quais estamos vinculados, ou seja, do movimento espírita. Toda vez que a atividade exige alguma renúncia, alguma abnegação, um esforço a mais, grande parte dos trabalhadores desistem, desertam. Não tem nenhuma condição de abnegação ainda estas pessoas. Querem realizar a caridade, desde que seja extremamente fácil, simples e não implique em nenhuma renúncia, nenhuma abnegação, nenhum esforço a mais, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhum contratempo. Porque se tiver a mínima dificuldade, um mínimo contratempo, eu não vou sair de casa para ter problema lá.
é evidente que estas são pessoas extremamente egoístas. E é evidente que não estavam a fazer caridade. A caridade necessita do elemento renúncia, do elemento abnegação. Fora disso, já não é caridade. Pode ser benemerência, mas não caridade. Então, aqui, espíritos que poderiam estar em regiões luminíferas, realizando outras atividades avançadíssimas, estão ali lidando com o sofrimento, do pior dos sofrimentos. Por isso que são eles espíritos iluminados, né? Eles, então, preferem descer aos barcos sombrios da desgraça para servirem, por amor ao Divino Mestre, a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes. São verdadeiros anjos guardiães dos infortunados porque velam. E daí, ele vai continuar a descrição. São estes trabalhadores substituídos por outra turma de 12 em 12 horas, ou seja, cada turma que está trabalhando tem um turno de 12 horas, depois sai para descanso por 12 horas e outra turma entra substituindo aquela que saiu para descanso e vão fazendo o revezamento. Eles podem descansar, se o desejarem, nos jardins do templo, que era a região, plano mais elevado da colônia Maria de Nazaré, ou poderão se dedicar a outros afazeres que lhes sejam afetos, ou ainda uma outra opção, poderão se deslocar às regiões sublimes, às moradas a que em verdade pertencem. Ou seja, eles podem retornar para as regiões iluminadas, de onde provém, para ali descansar ou realizar alguma tarefa. Podem realizar outras tarefas às quais estejam vinculados e podem permanecer ali na região, no plano mais elevado da colônia para descanso e refazimento. Então refazem-se das angústias suportadas no ambiente trevoso onde heroicamente laboram em favor do próximo e retornam no dia imediato fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram. Pois convém frisar, meus amigos, que para os serviços de socorro e proteção aos párias do suicídio não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo, o suicídio, está fora da lei. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários. Então, o indivíduo se candidata, se coloca à disposição, manifesta o desejo de colaborar naquela tarefa. Florescência sagrada dos sentimentos de caridade e abnegação daqueles que desejam exercê-las por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência, uma vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Ou seja, são os verdadeiros seguidores de Jesus, que abrem mão do conforto, do bem-estar, do direito que já adquiriram de permanecer nas esferas sublimes, gozando das delícias do reino dos céus, mas preferem descer aos antros de sofrimento, de perversão, onde há ranger de dentes, onde há muito pranto doloroso, para ali auxiliar os irmãos que ainda sofrem, os irmãos de retaguarda. Esse é o exemplo que nós precisamos seguir. Precisamos amadurecer esta noção de caridade em nós, nos sentirmos estimulados a realizarmos, ainda que sejam pequenas renúncias, pequenas abnegações, em favor do próximo, em favor de um ideal, em favor de uma tarefa. Vamos iniciar uma atividade na casa espírita, mas vai ser bem de manhãzinha. Ah, de manhãzinha não, eu gosto de ficar até mais tarde na cama. Ah, vai ser de final de semana. Ah, de final de semana eu gosto de passear. É claro que podemos, se temos condições e queremos, podemos permanecer um pouco mais de tempo na cama. É claro que o lazer, incluindo viagens, passeios, são muito
naturais e muito saudáveis, a depender do passeio, da viagem. Mas, de modo geral, são muito saudáveis. É muito importante nós tirarmos alguns momentos para esse tipo de lazer também. O problema é que nós acabamos sempre pensando em nós mesmos, sempre colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Nos é lícito isto? Sim, tudo nos é lícito. Porém, nem tudo nos convém, asseverou o apóstolo Paulo. O que convém para a nossa evolução? Debelarmos o egoísmo que existe em nós. Está em O Livro dos Espíritos. O egoísmo anula todas as virtudes. Com egoísmo não é possível ter nenhuma virtude. A gente pode ter o verniz delas, a virtude em si não. Também está em O Livro dos Espíritos. Você pega uma bijuteria banhada com qualquer coisa e daí você acha que aquilo lá é muito valioso. Depois, quando sai aquele banho muito facilmente, você vê que embaixo é plástico. É um latãozinho bem vagabundo. Este é o exemplo que os benfeitores deram em O Livro dos Espíritos. Eles disseram, na maioria das pessoas na Terra, a virtude é como esse banho dourado. A pedra de toque, você passa uma pedrinha, um metalzinho, alguma coisinha ali, sai a casquinha, o que está embaixo? É nobre? Não, é vagabundo, é plástico, bem michuruca. Não tem valor nenhum. Então a virtude não existe. E os benfeitores espirituais, nesta resposta à pergunta de Allan Kardec, disseram qual era a pedra de toque. A pedra de toque é um termo utilizado era a pedra que era utilizada para passar no metal, para verificar se realmente ele era precioso ou não, ver a autenticidade daquele metal precioso ou não precioso. Então, quando você passa a pedra de toque, você vai verificar se realmente é metal precioso ou não. Quando você passa a pedra do toque do interesse pessoal, dizem os espíritos, se for virtude realmente, você passa, ela continua dourada. Se não for virtude, você passa e aparece aqui embaixo o latãozinho, o plástico vagabundo, o interesse pessoal, o egoísmo. Então, se desejamos evoluir espiritualmente, moralmente, nós podemos ler todos os compêndios de sabedoria na Terra, ler todas as obras espíritas, trabalharmos em casas espíritas, mas sem esta renúncia, sem debelar o egoísmo, o interesse pessoal, não. Vamos ter apenas o banhinho dourado, mas embaixo permanece a mesma coisa. O latão ou o plástico. Então aí está realmente a condição espiritual superior. Quanto mais evoluído o espírito, mais abnegado ele é. Menos pensa em si mesmo, mais pensa na obra coletiva, mais pensa no seu próximo. Quando, ao final do livro, há 2000 anos, depois do suplício daqueles cristãos, Lívia já está nas regiões iluminadas e depois de serem todos aqueles espíritos supliciados, massacrados no Circo dos Horrores em Roma, Jesus conversou com eles, recebeu-os e conversou com eles e depois alçou novamente às regiões celestes, mas daí anjos, seres angélicos, por ordem de Jesus, foram conversar com todas as pessoas, uma a uma, perguntando o que elas desejavam mais, porque o Senhor tinha determinado a eles que concedessem o desejo daquelas pessoas, se queriam conhecer o universo, regiões sublimes, o que eles desejavam. Podiam pedir.
Era o prêmio. E Lívia disse: bom, se eu posso pedir, eu gostaria de permanecer na terra, na crosta, apagada, junto do meu marido. E o anjo olhou para ela: mas Lívia, você não precisa disso. Você tem um universo. Pode acender as regiões luminíferas, vai desejar ficar nas trevas dolorosas da terra, você não precisa, você já está livre. Já conquistou o paraíso. Mas como eu seria feliz no paraíso sabendo que o amor meu está na terra, ainda rastejando-se nas trevas. Mas você sabe, Lívia, que ele terá um longo percurso para a reabilitação. Não sabe? Você pode reacender. Ele vai ter de se submeter à lei. Sim, eu sei. Mas eu gostaria, se me fosse permitido, de permanecer junto dele, inspirando, dando-lhe forças para ele ter coragem e força, resignação para enfrentar os desafios que virão para ele, as provas e as expiações dolorosas. O anjo sorriu e disse: és bendita. Teu pedido está concedido. Abnegação. Então, são nestes exemplos que devemos nos inspirar. É evidente que nós não estamos na mesma condição que Lívia, é um espírito excelso, mas dentro da nossa condição já temos condições de praticar várias renúncias, várias abnegações. Então nós vamos prosseguir. Quando o padre Anselmo esclarece isto, Belarmino fica indignado. Ele trazia ainda os prejuízos, ou seja, pré-juízo, uma análise, um julgamento prévio, um pré-conceito da terra. E é o próprio amigo, que é o autor do livro, Camilo, que comenta isto. Então a gente vai ver qual foi a indignação, a pergunta de indignação de Belarmino, quando ele se deu conta que ali estavam trabalhando junto daqueles seres tão sofredores, tão baixos ainda, espíritos ainda, inclusive deformados, e ali servindo naquelas tarefas espíritos tão iluminados. E daí o Camilo faz um comentário a respeito da indignação e da pergunta de Belarmino. E o padre Anselmo vai explicar a Belarmino qual era a razão de espíritos iluminados estarem ali realizando aquelas tarefas e não espíritos mais comuns, menos evoluídos. Disse então aqui o padre a pergunta de Belarmino: admira-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis. E Camilo diz que ele fez essa observação com a azeda impertinência de quem na terra levou vida afidalgada, de capitalista ocioso, ou seja, tinha muito dinheiro, de família rica, abastada, da aristocracia e nem precisava trabalhar. Para quem serão desdouros trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Desdouro. Agora, veja como estes conceitos espirituais, que não são próprios da doutrina espírita, são conceitos espirituais, fazem parte da lei divina, da lei da natureza. Portanto, isso diz respeito a todos os seres humanos, espíritas ou não espíritas. Vejamos como são as questões aqui na Terra, como é difícil nós nos libertarmos ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, enfim. Porque Belarmino, que tinha feito parte da aristocracia na Terra e nunca precisou trabalhar, ele achava um desdouro. Isso não pega bem. Não pega bem alguém numa condição superior se sujeitar a isso. Ele não entendia como que a pessoa se sujeita a fazer um serviço
que seria para pessoas mais simples, menos evoluídas, no caso ali. Tira a dignidade do trabalho, primeira coisa. Pode ser um trabalho mais simples, não era o caso, mas ainda que fosse um trabalho mais simples, não tem dignidade o trabalho, aquele trabalho mais simples. Notemos como as pessoas na Terra distorcem a verdade, a lei natural, a lei de Deus, com um brilho, ou seja, um verniz, um banho de ouro, mas quando a gente vai passar a pedra de toque, por debaixo daquele banho de ouro, a ideia que está é de latão, é de plástico bem vagabundo mesmo. Se a gente não tem a lógica, o raciocínio, como nos diz que devemos ter a doutrina espírita, que é uma fé raciocinada, a gente se deixa levar, porque a gente fica encantado, porque foi fulano que disse que tem uma inteligência brilhante, o outro é um culto, é um erudito, ele tem um PhD, e é isto, uma pessoa descolada, e a gente se encanta por todas estas douraduras, e não percebe que abaixo das douraduras há latão velho, enferrujado e plástico da pior qualidade. Quando vemos as pessoas dizerem assim, porque o Brasil é um país atrasadíssimo, porque é um país onde as pessoas ainda têm empregadas domésticas em casa, isso é humilhação para as pessoas que têm de se sujeitar ao trabalho doméstico. Desde quando fazer serviço de limpeza é humilhação? É um serviço como qualquer outro. Aliás, precisa ter muita habilidade para fazer uma faxina bem feita. O que mais nos estranha é que essas mesmas pessoas que falam nas revistas, jornais, nas TVs, nas entrevistas, como se fossem muito eruditos, é uma humilhação a pessoa ter uma faxineira em casa, uma empregada doméstica. É o fim da picada, porque a pessoa vai ter que fazer o quê? Limpar o seu banheiro que você sujou na sua casa? Daí essas mesmas pessoas vão a um restaurante. E elas usam o banheiro do restaurante, que vai ser limpado por um funcionário, que vai ter que tirar o lixo, o papel higiênico, limpar o chão, limpar o vaso sanitário, passar o bom ar. Daí essas pessoas dizem, é um absurdo, é coisa de terceiro mundo a pessoa ter uma empregada doméstica para lavar o prato que a patroa sujou ao comer, a ter a sua refeição. E essas pessoas se levantam do restaurante, pagam a conta e vão embora. Porque aquela mesma pessoa que trabalhava na casa de alguém, limpando o prato, lavando louça, ou lavando o banheiro, desinfetando o banheiro, ela vai para o restaurante para fazer os mesmos serviços também. Se a gente para raciocinar, essas análises não têm nenhuma base racional, lógica, nem sustentação, são falácias. Na Grécia Antiga havia escolas que ensinavam as pessoas a falarem muito bem, os retóricos, e impressionar quem ouvia, sobretudo sem ter conteúdo que se sustentasse. Pegava um plástico de péssima qualidade, revestia com um banho dourado e apresentava a ideia, as pessoas, que coisa maravilhosa. Agora, quem realiza o trabalho de faxina, quem realiza o trabalho de qualquer coisa, por mais simples que seja, limpando as ruas, é um trabalho digno. Só não considera como um trabalho digno quem está mergulhado no orgulho. Então é preciso que nós tenhamos esta fé raciocinada, incluindo nessas questões que são sociais. Observemos bem o que as pessoas dizem e verifiquemos, passemos também, mesmo que não seja coisa religiosa,
façamos o exercício que a doutrina espírita nos recomenda, passar tudo pelo crivo da razão. Não aceitemos nada que nos digam sem antes analisar racionalmente, logicamente. Então havia aqui o preconceito do indivíduo, do Belarmino. Ele diz assim: não existiriam nas legião, dos servos de Maria funcionários espiritualmente menos evoluídos, mais concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos, certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. E aqui nós lembramos da passagem de Jesus que foi anotada pelo evangelista Lucas, quando Jesus faz uma recomendação aos discípulos. Quando ele vê rusgas, intrigas, disputas de poder, de posição, quem é o melhor, quem é o maior ou o melhor, ele diz assim: mas entre vós que isto não aconteça. Que o maior seja como o menor, e quem manda seja como quem obedece. Ele está ali ensinando a lição da humildade. O maior sempre será aquele mais humilde. O que já está desprovido de orgulho, de vaidade ou de egoísmo. Estes espíritos superiores estavam desprovidos. E daí o Padre Anselmo responde, com simpatia, mas esclarecendo e corrigindo o pensamento ainda viciado daquele ex-aristocrata. Porque no mundo espiritual já não tinha nada de aristocracia. A aristocracia espiritual eram aqueles espíritos nobres que serviam aos mais sofredores. Diz assim o irmão Anselmo: bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc., poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade, como realmente apresenta, permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. E ele vai esclarecer ainda mais, o Padre Anselmo. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes, ou seja, virtudes muito alvas, muito claras, e experimentado saber, poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator como o suicida as verdadeiras predisposições para o arrependimento. Ou, se no seu invólucro físico astral, o perispírito, já não se refletem influências do princípio ou do fluido vital demasiadamente pesadas para então providenciar socorros que o encaminhem a local onde esteja seguro. Então, primeiro, aqueles benfeitores tinham de identificar naqueles espíritos suicidas o arrependimento ou não, embora todos eles, desde que estivessem já com baixa carga ou praticamente nenhuma carga mais de fluido vital impregnando o perispírito, todos fossem ser recolhidos na colônia Maria de Nazaré. Depois, uma vez recolhidos lá, eles seriam encaminhados para departamentos diferentes: o hospitalar, o isolamento, o manicômio ou as torres de vigilância. Então era necessário saber em que condição se encontravam aqueles suicidas. Arrependidos, porque daí eles já encaminhariam a informação para o departamento específico que providenciaria o resgate e depois o encaminhamento daqueles espíritos. Então eles precisavam saber se o espírito já se arrependeu ou não. Se já se arrependeu, vai para o departamento hospitalar. Se ainda não se arrependeu, é revoltado, vai para o isolamento. Se ainda está numa condição mais rude, vai para o manicômio. Se é também um obsessor, vai para as torres de vigia. Então eles precisariam identificar isto.
Mas como identificar? Imaginemos nós aqui na Terra. Como a gente sabe se a pessoa realmente ela falou assim, me desculpa, eu estava errado, eu peço que você me perdoe. Daí a pessoa derrama umas lágrimas, a gente fala assim, será que ele está falando a verdade, sendo sincero ou não? Como saber? Que condições temos para identificar realmente? Há pessoas que não conseguem mentir direito. Ela tenta disfarçar e logo fica visível que ela está enganando, que ela está mentindo. Mas e os psicopatas, por exemplo? Eles podem se comover às lágrimas e não sentir absolutamente nada. Então, nós não temos essas condições. É necessário que sejam espíritos realmente adestrados, que tenham esses recursos espirituais muito bem desenvolvidos, essas habilidades. E não é qualquer espírito que tem. E eles teriam também que identificar se há ainda grande quantidade, pouca quantidade ou nenhuma quantidade de fluido vital impregnando o perispírito daqueles seres. Os demais não teriam condições. Então, como realizariam o trabalho? Somente espíritos adiantados têm essas habilidades anímicas, ou seja, da própria alma, esses recursos que já desenvolveram na alma. Só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória profunda de um desses réus martirizados pelos sofrimentos o pretérito de suas existências, retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhe a história vivida na Terra, para daí, formando-lhe a biografia, estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando destarte ou dessa forma o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos dos departamentos da vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo as paragens terrenas através dos serviços reencarnatórios. Só mesmo ser abnegado, bastante evoluído na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem culminância do mal, comparado às quais o vale aonde estivestes pareceria confortador. Ou seja, além disso, tem de ser espíritos que tenham condições de vasculhar o passado mais recente e mais distante, ou seja, o passado daquela reencarnação em que foram suicidas e o passado anterior. Por exemplo, de Camilo Castelo Branco, o autor do livro, qual a razão pela qual o passado da última encarnação ele cometeu suicídio? Porque não suportou o fato de ele ter se tornado cego e acreditava que aquilo era uma humilhação, ele não suportaria aquela humilhação, o orgulho dele. Mas qual a razão pela qual ele tinha de passar por aquela expiação e prova da cegueira física? Isso estava na outra reencarnação dele. Então, estes espíritos que trabalham nestes departamentos, nestas salas aqui nas torres de vigilância, têm que ter essas habilidades. Somente espíritos muito evoluídos têm essas habilidades. Além do mais, teriam de ser espíritos que têm um autocontrole extraordinário. Se a gente vê determinados crimes que são noticiados na TV, ou basta a gente ouvir falar destes crimes, a gente passa mal, se desequilibra, ou a gente desmaia, ou a gente tem náuseas, ou a gente fica revoltado, ou a gente acha já que a pessoa deve pegar prisão perpétua e pena de morte. A gente se desequilibra completamente, se perturba. Aqui ele diz que somente espíritos muito elevados teriam condições de assistir aquelas cenas que eles viam, em regiões ainda piores, muito piores do que o Vale dos Suicidas, sem mesmo enlouquecer. E só para a gente finalizar aqui nessa parte, eles assim, por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado,
porque sob a nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato à futura hospitalização. Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale, por maltas de obsessores que às vezes também foram suicidas, ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível desnorteada pelas próprias maldades que continuam vivendo na terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhes não oferecem resistência através da vigilância dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato do suicídio, pareceriam meros gracejos. Então aqui nós já tínhamos mencionado isso, aqueles espíritos que estão no vale já podem se considerar de alguma forma felizes. Porque, repetimos, de maneira diferente da que muitos irmãos nossos espíritas às vezes pregam e ensinam, o Vale dos Suicidas não é um lugar para onde vão os suicidas para a sua punição. Não, é o contrário. No sentido contrário, no sentido de que não é punição, é auxílio. Não que tenham merecimento ainda de algo que tenham feito para garantir-lhes a permanência no vale, mas pela misericórdia de Deus. Nós vimos logo no início que eram os milicianos da colônia Maria de Nazaré que cercavam os suicidas e levavam-nos para o Vale dos Suicidas. Ali nós verificamos 3 pontos importantes. Primeiro, eles eram escoltados até o vale para que eles não fossem sequestrados por estes espíritos extremamente maus, perversos, estas hordas aqui de que fala o Padre Anselmo. E eram colocados no vale, o vale é vigiado 24 horas por dia. Portanto, essas hordas não penetram no vale, lá eles estão protegidos. Vão sofrer, na verdade, os reflexos do próprio ato suicida. Mas ali estarão esgotando o fluido vital e assim que ou esgotem completamente ou diminuam grande parte, já são levados para a colônia para dar continuidade ao tratamento. Mas nem todos conseguem isto, ou seja, ser levado para o vale. Às vezes o suicida está em tamanha perturbação e é facilmente pego por estas hordas de espíritos perversos. São escravizados, são muitas vezes colocados na condição de serviçais deles. Aqui o Padre Anselmo vai dar uma descrição que nós vamos ver na próxima semana. Então ele diz aqui que há estes espíritos, muitos destes espíritos perversos também foram suicidas, outros só são obsessores, exploradores, realmente muito maldosos. E um outro detalhe importante de nós destacarmos aqui é que eles falam que estas hordas destes espíritos permanecem normalmente nas zonas muito baixas do umbral ou em outras regiões da crosta ou na subcrosta. A crosta é onde estamos pisando, mas muitas vezes ficam inclusive na subcrosta. Ele vai mencionar também que ficam mergulhados em regiões abaixo da água, nos mares, nos oceanos. E eles ficam também andando nas ruas e entram nas casas que não oferecem proteção magnética. A proteção magnética vai ocorrer nos lares dos encarnados quando os moradores têm hábitos mentais saudáveis, o hábito da prece verdadeira,
hábito de práticas de benemerência, de caridade. Isso gera um campo magnético de defesa, de isolamento daquele lar. Mas se os que participam daquele lar não têm o hábito de bons pensamentos, os pensamentos são de teor negativo. Quando falamos de teor negativo, não significa pensar em destruir, matar, assassinar, roubar o outro. Pensamentos negativos de maledicência, de irritação sempre, de raiva, de mágoa, de ódio, de extrema sensualidade. Hábitos também negativos, ausência de prece sincera, de prática no bem. Tudo isso faz com que a casa esteja livre para a entrada de espíritos aproveitadores, vampiros e também destas hordas. E eles também pegam as pessoas nas vias públicas, vinculam-se mentalmente a elas e influenciam-nas, inclusive para cometer crimes. São pessoas que também não têm defesas mentais. Por isso Jesus dizia, vigiai e orai. Vigiar o nosso pensamento, as nossas ações próprias, ações não a do outro. E orar para manter vinculação psíquica com o mundo espiritual superior, com Deus, enfim. Então aqui a gente vê a complexidade da vida no mundo espiritual. Também na nossa vida, porque as dimensões são superpostas e estão interconectadas. Não é que nós estamos aqui na dimensão física, mais grosseira, e os espíritos estão numa outra dimensão que não tem nenhuma conexão com a nossa. Eles estão por toda parte e influenciam na nossa vida mais do que nós supomos, respondendo os benfeitores espirituais a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então nós paramos por aqui e na próxima aula nós encerramos este capítulo que está bem no final e começamos o capítulo Os Arquivos da Alma. Alguma pergunta, dúvida? Então vamos para a nossa prece final.